todos e sejam todos bem-vindos para mais um Conversa de Mercado. Eu sou a Nádia Bento, diretora de Portfólio Life Science, e vou acompanhar vocês num assunto interessantíssimo. E é um assunto que independe de setor, negociação. E o nosso convidado de hoje é o Jorge Gueren. Ele é o diretor global da Team Business Groups e ele é responsável por todos os treinamentos de negociação. Já esteve presente em grandes empresas como Ambev, Novartis e Nespresso. É com grande prazer que eu recebo ele aqui hoje. Jorge, seja muito bem-vindo ao Conversa de Mercado. Obrigado, Nádia. Negociação é importante para todo mundo, assim que obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. E é sobre liderança que nós vamos falar aqui hoje. De negociação. Negociação, Exatamente. Perfeito. Então, fala pra gente um pouquinho, né? O que é de fato uma negociação estratégica? Bom, a negociação estratégica, primeiro, é definida quando você entra com uma visão de criar valor, uma visão de não só de ganhar, né? Porque, como você falou, um dos mitos da negociação é que uma boa negociação é que eu saio ganhando. Então aí a gente entra no mundo que provavelmente muitas pessoas já escutaram, do win-win, o win-lose, né? O ganha-ganha, o ganha-perde. E quando você entra numa negociação pensando só em ganhar, muitas vezes você perde a oportunidade de criar valor. Então a negociação estratégica é essa, é a negociação aonde eu encontro o melhor resultado para mim, mas também deixando o outro lado satisfeito. Porque na maioria dos casos, quando a gente vai negociar com uma outra pessoa, com uma outra empresa, a gente quer fazer negociações que sejam sustentáveis no tempo. Então a gente tem que entrar com essa mentalidade de negociação estratégica, não com a negociação que só um lado vai sair ganhando. E esse, então, eu posso considerar como sendo um dos grandes erros da negociação? Sim, porque, no fundo, o principal erro de qualquer negociação é a falta de preparação. Então, a falta de preparação vai trazer algumas consequências. Uma dessas consequências é entrar na negociação com a ideia de só o meu lado tem que ganhar. Então, eu estou com o foco na negociação não na negociação estratégica. Então, esse é um erro. Pensar só no seu lado. Outro erro da negociação, que é um dos principais, é, por exemplo, não dar a oportunidade para o outro lado de alinhar com você, ou que você não alinhe com o outro lado. Se você entra numa negociação sem esse alinhamento, você vai perder possibilidades. Então, novamente, a falta de preparação vai trazer muitos erros, como esses, por exemplo. Eu posso dizer que um dos erros também é dentro das empresas achar que apenas os profissionais da área de compras ou de vendas que tem que ter essa habilidade ou conhecimento da área de negociação? A negociação está em todas as áreas. Então, por exemplo, pessoas que não estão negociando com um cliente, com um fornecedor, de qualquer jeito vão ter que negociar com alguém, com um colega, com o chefe. E essas negociações, na maioria das vezes, inclusive, são mais difíceis as negociações internas que as externas. Então, é uma habilidade que é fundamental para todo mundo, seja recursos humanos, seja marketing, compras e vendas, que são claros, a negociação, as habilidades de negociações deveriam ser para toda a empresa. Jorge, e existe algum pilar ou atitude para que as negociações possam fluir melhor ou que possa ter melhores acordos aí para todos os lados? A atitude, eu acho que essa é uma boa pergunta, porque a atitude é primeiro de querer fazer uma boa negociação, não só para você, mas para outra parte. Quando você chega para negociar com alguém e essa pessoa está com uma atitude de só querer tirar uma vantagem para ele ou ela, geralmente você vai perder muitas possibilidades. Então, a atitude é fundamental, mas para você ter a atitude correta, para você ter o comportamento correto, você tem que identificar que tipo de negociação você vai ter. Você vai ter uma negociação competitiva ou uma negociação colaborativa.
Se eu estou numa negociação competitiva, eu vou ter uma atitude mais competitiva. Se eu estou numa negociação colaborativa, eu deveria ter uma atitude, um comportamento mais colaborativo, porque é aí onde eu crio valor. Se eu entro numa negociação, por exemplo, com você, que vai ser colaborativa, mas o meu comportamento está sendo competitivo, eu não vou criar valor. Agora, o outro lado também é verdade. Se eu entro numa negociação competitiva, mas com um comportamento colaborativo, o outro lado vai tentar se aproveitar de mim. Então, dos dois jeitos, não tendo a atitude correta, o comportamento correto, eu vou deixar dinheiro em cima da mesa. É importantíssimo se preparar para algum dos dois cenários, né? Preparação é fundamental. Eu vou me preparar para a negociação colaborativa e se a outra pessoa é colaborativa, a gente vai continuar nesse caminho. Mas se a pessoa está sendo competitiva, eu tenho que mudar. Então, eu tenho que estar preparado para os dois cenários. Perfeito. Jorge, você comenta muito que nos seus treinamentos você traz muitos conceitos de neurociência, de biologia e de psicologia. Sim. Fala um pouco pra gente como é que esses três conceitos ajudam a você ter uma boa negociação. Bom, o conhecimento dos três, né, da neurociência, da psicologia e da biologia, vão te ajudar a que você entenda o jeito que você pode levar essa negociação. Por exemplo, primeiro, a neurociência em que te ajuda? Te ajuda a entender os estímulos, né, de como o que acontece no seu cérebro. Então, um estímulo na negociação, o que seria? Uma proposta. Então, essa proposta, qual que é a jornada da proposta no seu cérebro? É sempre a mesma. Você entendendo isso, você já consegue identificar algumas coisas que estão acontecendo a nível de biologia do seu corpo. Então, depois a gente passa para a parte de psicologia. A psicologia vai ajudar a que você identifique, por exemplo, alguns viés cognitivos, como a ancoragem. A ancoragem é o primeiro número que está aí, a primeira proposta. E aí, quem deveria fazer a primeira proposta primeiro? Por que é importante? E depois a gente passa para a parte da biologia, onde a biologia, fora de falar sobre o seu corpo, como funciona frente ao medo, ao susto, quando você está nervoso, também a gente tira exemplos da ecologia, né? de como algumas organizações podem, como a simbiose, né? Pode te ajudar a entender alguns temas das negociações. Se você quer ajudar a outra parte ou você quer tirar vantagem, tudo isso a biologia ajuda a ter um vocabulário mais rico para que você possa fazer. Não é verdade. Eu não quero ser... Qual que é a palavra que eu confundia? Parásita. Parasita. Parasita. Então, por exemplo, eu não quero ser um parasita. Eu não quero ter uma simbiose, uma relação de parasita. Eu estou procurando melhor o mutualismo, que é esse ganha-ganha, onde os dois lados vão sair com benefício. Então, tendo esse vocabulário de biologia e fazendo essas analogias, podem te ajudar a melhorar nas negociações. Jorge, nos seus treinamentos, você traz que tem conhecimentos que podem ser colocados na prática desde o primeiro dia. Sim. E você pode trazer algum exemplo para a gente? Então, o exemplo mais concreto que nós temos é o processo de preparação. Então, nós começamos a falar muito, desde o princípio dos treinamentos, é como você está negociando. E o que a gente vê de erro? A falta de preparação. Ou a gente tem uma equipe de compras, uma equipe de vendas, e estão todos negociando de um jeito diferente. Então, o que a gente faz? Já desde o primeiro dia, a gente começa a entregar quais são os primeiros passos. O que você vai fazer primeiro? Primeiro, eu vou identificar o tipo de negociação. Para quê? Aí a gente volta na pergunta anterior, para identificar o tipo de comportamento que eu estou tendo. Depois, o que eu vou fazer? Eu tenho que identificar as variáveis para poder avançar. E muita gente estava... primeiro eu quero ver os objetivos, depois eu quero entender os meus limites. Então, não tinha uma sequência. Então, quando você passa pelo treinamento, já desde o primeiro dia, você consegue trazer essa preparação para qualquer outra negociação que você está tendo. Jorge, você que está aí dentro de tantas empresas aí no mercado, com esses treinamentos há tanto tempo, você consegue observar alguma tendência ou mudança no campo das negociações? As empresas estão se preparando mais? Como é que está a tua visão? Existe uma ideia sobre se preparar melhor para as negociações.
E hoje com a tecnologia, né, com a inteligência artificial, muitas empresas estão falando sobre a inteligência artificial nas negociações, que é uma coisa que está surgindo cada vez mais, mas as pessoas estão colocando muito foco, as empresas estão colocando focos na tecnologia e estão esquecendo das pessoas. E no fundo, quem vai trazer as negociações são as pessoas, porque eu primeiro tenho que passar, principalmente as negociações que são estratégicas. Eu tenho que ter uma conversa com a pessoa, eu tenho que entender os interesses, tenho que entender as necessidades para colocar isso depois na plataforma, para usar a tecnologia. E as pessoas estão pulando isso. Eles acham que só tendo uma parte técnica vão poder colocar tudo na plataforma e tirar vantagem na negociação. E isso não vai acontecer. Então falta isso. Foco nas pessoas, para que as pessoas possam usar bem a tecnologia. Jorge, hoje, talvez um dos grandes desafios que a gente tem, muitas pessoas negociam com culturas totalmente diferentes. Já existe uma grande dificuldade, um desafio, um grande preparo para você negociar com quem talvez é da mesma cultura, do mesmo país. Sim. Que dica você dá para quem tem esses desafios aí internacionais? Eu acho que primeiro que tudo, as coisas mudaram. Então, culturalmente, a gente já não fala com uma pessoa que não sabe do mundo. Tá? Então, geralmente, você está conversando com alguém nos Estados Unidos, alguém na Índia, alguém na Alemanha, que são pessoas que também estão conversando com outras pessoas do mundo. Então, a parte cultural já é um pouco mais enxuta. Né? Já não é essa diferença do 2005 versus do 2025. As pessoas hoje já entendem mais, seja porque temos mais internet, WhatsApp, tem outras conexões, até mesmo mais possibilidades de filmes, séries, eu já entendo um pouco mais da outra cultura sem estar lá. Então, sim, a cultura pode ser um problema, mas primeiro a gente tem que sair dessa ideia de que é o principal problema porque a pessoa não conhece. Agora, o que a gente vai fazer? Eu entendendo certos aspectos da cultura, que talvez uma cultura é mais fria, como por exemplo aqui no Brasil, somos muito de pele, né? Então, você vai cumprimentar alguém, vai ter um abraço, vai ter um beijo, em outras culturas não. Essas pequenas diferenças eu posso colocar já em cima da mesa para fazer que outra pessoa esteja mais cômoda. Mas quando a gente fala da negociação em si, a preparação, de novo, é o que vai determinar qual vai ser o resultado. Então, para isso, já não é um tema de cultura, é um tema de preparação e de como eu coloco esses pontos para o outro lado. E você aí que dá treinamentos Estados Unidos, Espanha, México, Brasil e Chile, as dificuldades ou dúvidas são as mesmas? São as mesmas. Dificuldades são as mesmas, os erros são os mesmos. Então, às vezes as pessoas falam, mas o pessoal na Finlândia, o pessoal na Alemanha fala menos que o brasileiro ou que o italiano. Sim, em quantidade de palavras, sim. Mas quando você lida com dois alemães, por exemplo, que estão negociando, eles têm a sensação que estão também falando muito. Claro, se a gente vai comparar a quantidade de palavras que um alemão falou versus o brasileiro ou versus o italiano e o brasileiro vão falar muito mais. Mas a sensação deles numa negociação, que a gente ainda está falando muito, que é um erro. Na negociação, a gente não deve falar muito, a gente tem que escutar mais. O momento de falar foi antes, foi no momento da venda, foi no momento da troca de informação. Aqui, a gente tem que fazer propostas. Então, independente, seja Espanha, Brasil, Estados Unidos, a sensação é a mesma e os erros são os mesmos. Alguns vão falar mais, outros vão ter um tipo de comportamento um pouco diferente, mas o erro é praticamente o mesmo para todos. Jorge, como é que, na sua opinião, a habilidade de negociar, ela se conecta com a liderança efetiva nas empresas? Eu acho que para você ter uma liderança efetiva, você precisa saber negociar. É simples, não tem um porém. Você, claro, para você ser um líder efetivo, você tem que ter muitas qualidades. Mas a negociação é uma das principais. Porque se você não tem isso, você vai passar como um líder
que não escuta, um líder que não sabe chegar a acordos, um líder que só quer impor, que muitas vezes você tem que dar esse caminho, mas tem muitas outras vezes que você tem que saber negociar com a pessoa com quem você está trabalhando para poder dar essa sensação de respeito pela outra parte. Jorge, obrigada pela tua presença aqui no Conversa de Mercado. Adorei o bate-papo. Convido você aqui para voltar mais vezes. Perfeito. Estou esperando o convite para uma próxima, então, e falar de outros temas de negociação. Com certeza, muito obrigada. E a todos vocês que acompanham aqui o Conversa de Mercado, podem seguir Jorge Gueren nas mídias sociais ou a Team Business Group. Eu tenho certeza que eles estão à disposição de esclarecer mais dúvidas e fazer contato com todos. E até o próximo vídeo.